Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Claudinei. Hoje nós estamos na semana 3 do PET volume 2. Vamos resolver as atividades de física. Primeira atividade. No vácuo, uma moeda e uma pena caem igualmente, lado a lado. Seria correto dizer que forças da gravidade iguais atuam sobre a moeda e a pena quando estão no vácuo? Tome cuidado, pessoal, que forças da gravidade está relacionado com o peso, e o peso é diferente nos dois casos. Mas trata-se de um movimento em queda livre. Então, quando eu solto uma pena e uma moeda, que elas estão no vácuo, nós estamos trabalhando com queda livre. Nesse movimento, a aceleração da gravidade, que é o valor de g, que age no corpo, o acelera com um valor constante de 9,8 metros por segundo. Ou seja, quando uma pena e uma moeda são soltas ao mesmo tempo, elas caem devido à ação da gravidade. A ação da gravidade as puxa para baixo. Nesse ponto mais alto, a velocidade inicial é zero, quando está saindo na mão da pessoa. Ela cai devido à aceleração da gravidade. Podemos observar que os espaços aumentam com o tempo e esse corpo é acelerado, ou seja, com uma aceleração constante, e a velocidade está aumentando. O objeto ele cai livre da resistência do ar. Os espaços aumentam com o tempo e a velocidade também. Ele cai com a aceleração da gravidade, independentemente das características do material. Então, não importa se a pena ou a moeda sejam mais pesadas ou mais leves. Nesse movimento que é a queda livre, ele sempre cai com a aceleração da gravidade. Então, a resposta está correta dizer que a aceleração da gravidade iguais atuam sobre os objetos e os mesmos chegam juntos ao solo quando estão no vácuo. Tudo bem, galera? Atividade 2. Uma pessoa salta de um helicóptero que voa alto, enquanto ela cai cada vez mais rápido no ar. Sua aceleração cresce, decresce ou permanece a mesma? É o primeiro questionamento. E o que acontece com sua velocidade ao abrir o paraquedas, considerando a resistência do ar? Então, nós temos uma pessoa que salta de um helicóptero. Então, quais forças que estão presentes? Nós temos a força gerada pela aceleração da gravidade, que é um valor constante que o empurra para baixo. E nós também temos uma força de resistência do ar. Porém, essa resistência ela é menor devido às características do corpo da pessoa. Então, considerando que a aceleração da gravidade é constante e vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, seu valor sempre mantém constante. Então, a resposta: a velocidade vai aumentando e a aceleração sempre se mantém constante. E o que acontece com sua velocidade ao abrir o paraquedas, considerando a resistência do ar? Então, nós temos uma pessoa que cai de um helicóptero, só que ela abre o paraquedas. Nós podemos observar que a sua área de contato com o ar aumentou. Ela continua caindo ainda com a aceleração da gravidade devido ao seu peso, só que a força de resistência do ar aumenta. Com isso, quando tem um aumento, eu tenho uma força para baixo e uma força para cima. Uma vai compensar a outra, vai ter a diferença. Ao abrir o paraquedas, há uma diminuição da velocidade. Então, a pessoa que está caindo no primeiro momento sem abrir o paraquedas com uma velocidade que está aumentando, quando abre o paraquedas, ocorre uma diminuição dessa velocidade, pois tem uma área maior de contato e a resistência do ar acaba influenciando nessa queda. Beleza, pessoal? Item 3. O movimento uniforme de um corpo é descrito pela equação V igual a 10 menos 2 vezes o tempo, em que V é a velocidade, dado em metros por segundo, e T é o tempo, dado em segundos. Determine a velocidade desse corpo nos instantes: A, 1 segundo, B, 2 segundos, C, 4 segundos e D, 5 segundos. Esse movimento uniforme é um movimento uniformemente variado, ou seja, a sua velocidade está aumentando devido à presença de uma aceleração. Ele pode estar aumentando ou diminuindo a sua velocidade, depende do valor da aceleração. Então, nós temos a equação V igual a 10 menos 2 vezes o tempo. Vamos comparar esse valor com a função horária da velocidade. Nós sabemos que V é igual a V0, que é a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade inicial do corpo é 10 metros por segundo e a aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja,
ocorre uma desaceleração. Então, vamos calcular a velocidade para o tempo igual a 1 segundo? Utilizando a equação acima, v igual a 10 menos 2 vezes o tempo, no lugar do t, vamos colocar 1 segundo. E vamos calcular o valor da velocidade. V é igual a 10 menos 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 10 menos 2, nós chegamos que a velocidade depois de 1 segundo é igual a 8 metros por segundo. A velocidade está diminuindo. Para o item B, vamos calcular para o tempo igual a 2 segundos. Então, nessa equação acima, velocidade é igual a 10 menos 2 vezes o tempo. No lugar do t, vamos colocar 2 segundos. Chegamos que o valor da velocidade é igual a 6 metros por segundo. O item C, para t igual a 4 segundos. Obtemos que o valor de v é igual a 2 metros por segundo. E por fim, o item D, para t igual a 5 segundos. Vamos calcular o valor da velocidade? Então, utilizando a equação acima, vamos jogar no valor de t 5 segundos. Então, temos velocidade é igual a 10 menos 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. Então, nós obtemos que a velocidade é 10 menos 10, que dá 0 metros por segundo. Ou seja, para o tempo igual a 5 segundos, o objeto para. Então, a velocidade diminui, ou seja, o móvel está freando. Nós temos um movimento chamado retardado, com a diminuição da velocidade. É um movimento desacelerado. E com 5 segundos, o móvel para. Item 4. Uma pena e uma bola de boliche são abandonados ao mesmo tempo e da mesma altura. Desprezando a resistência do ar, qual chegará primeiro ao solo? Explique. E se considerarmos a resistência do ar, quais fatores influenciam no tempo de queda? Desprezando a resistência do ar, os dois corpos abandonados ao mesmo tempo chegam ao solo juntos, pois caem com a mesma aceleração. Com a resistência do ar, quando o corpo está em movimento, ele sofre a ação de forças dissipativas, quando tem a presença do ar, entre as quais podemos citar o atrito e a resistência do ar. Com isso, nós temos que a força de dissipação é dada por uma constante que depende das características do material, da aerodinâmica do material e a velocidade ao quadrado, onde K é o coeficiente de aerodinâmica que depende do formato do corpo, ou seja, ele depende das formas do corpo. Nos casos de Fórmula 1, esse coeficiente ele é o mínimo possível para evitar essas forças. No exemplo anterior que eu passei para vocês, meus amigos, vocês verificaram que o paraquedas ele aumenta essa força de dissipação e com isso a velocidade diminui. E também ele é dependente da velocidade ao quadrado. Então, resposta. Quando tem resistência do ar, a bola de boliche chega primeiro, pois apenas sofreria maior dificuldade de vencer a resistência do ar, pelo seu formato e massa. Então, nesse caso, a bola de boliche chega primeiro ao solo e apenas chega depois. 5. Qual é a aceleração de uma pedra atirada diretamente para cima, ao atingir o topo de sua trajetória? Então, nesse caso, nós temos um lançamento vertical para cima. Você pega um objeto e joga ele para cima. Ele sai da mão da pessoa com uma velocidade inicial. Porém, tem uma aceleração para baixo, que é a aceleração da gravidade, com um valor constante que vai desacelerando esse objeto. Podemos observar que depois de um tempo essa velocidade diminui, até que no ponto mais alto a velocidade é zero. Resposta. Em um lançamento vertical para cima, a aceleração é constante. No caso, a aceleração da gravidade vale 9,8. Ele vai desacelerando esse objeto. Quando a pedra atinge o topo da trajetória vertical para cima, é a sua velocidade que é anulada para a pedra voltar para baixo, ou seja, no ponto mais alto, a velocidade se torna zero. 6. Um corpo é lançado verticalmente para cima. Então, nós temos a velocidade inicial, a aceleração da gravidade e depois de 2 segundos, qual será a velocidade? Vamos resolver, galerinha? Então, voltando ao item anterior, nós temos uma velocidade inicial que sai da mão da pessoa. No ponto mais alto, a velocidade é igual a zero. Ele é desacelerado pela gravidade, que está para baixo, quando está subindo. E quando está voltando, ele é acelerado. A sua velocidade aumenta. Então, nós temos algumas formas para calcular esse movimento. Nós temos a função horária da velocidade. As mesmas formas utilizadas no movimento uniformemente variado. O que muda é o valor somente do g. Então, nós temos que as fórmulas v igual a v0 menos g vezes t, que é a função horária da velocidade.
nós temos a função horária da posição que é dada pela fórmula h igual a v0 vezes t menos g vezes t ao quadrado dividido por 2. Essa é a função horária da posição. E por fim, a equação de Torricelli. Essa equação é interessante porque não tem o tempo nela. Então torna-se muito legal, muito fácil. Em vez de você utilizar duas fórmulas e mesclar o tempo em uma e na outra, você pode utilizar a equação de Torricelli para calcular o exercício, quando não é dado o tempo. Ela é dada pela equação v ao quadrado igual a v0 ao quadrado menos 2 vezes g vezes h, onde v é a velocidade final, esse v. O v0 é a nossa velocidade inicial, h é a altura atingida, t é o tempo de subida ou tempo de descida e g é a aceleração da gravidade. Então, através dessas três equações, podemos calcular a velocidade final, o tempo, a altura. Tudo bem, galera? Então, o que ele quer? Ele quer a velocidade do corpo após 2 segundos. Então, qual a equação que nós vamos utilizar? Nós temos que a velocidade inicial vale 40, a aceleração da gravidade vale 10, o tempo vale 2, ele quer a velocidade. Então, qual a equação que tem todos esses valores? Podemos utilizar a primeira, que nós temos a velocidade inicial que vale 40, a gravidade vale 10 e o tempo vale 2. E com isso podemos calcular o valor de V. Então, resposta letra A, nós temos que, vamos utilizar a fórmula função horária da velocidade, V igual V0 menos G vezes T. Substituindo os valores, temos que V igual a 40, que é a velocidade inicial, menos 10, que é a aceleração da gravidade, vezes o tempo. 40 menos 10 vezes 2, 20. 40 menos 20, nós temos embaixo. Assim, a velocidade final obtida é de 20 metros por segundo. A velocidade após 2 segundos. Beleza, galera? No item B, quanto tempo o corpo gasta para atingir o ponto mais alto da sua trajetória? Já foi dada a nossa velocidade inicial, que vale 40, a aceleração da gravidade vale 10. Então, quando você joga um objeto, ele vai desacelerando até no ponto mais alto, a sua velocidade final é 0. Então, nós temos que no ponto mais alto, a velocidade final é 0. Então, foi dado a velocidade inicial, a gravidade e a velocidade final, que é 0. Ele quer calcular o tempo. Então, vamos utilizar novamente a função horária da velocidade, essa equação. Beleza? Essa aqui não poderia ser utilizada porque não temos o h, e aqui não podemos utilizar porque não temos o h e também quer calcular o tempo, que não tem nessa equação. Então, vamos utilizar a função horária da velocidade. Então, dada a função v igual a v0 menos g vezes t, vamos jogar os valores para calcular o tempo. A velocidade final é 0, igual 40, que é a velocidade inicial, menos 10, que é a aceleração, vezes o tempo. Passa esse valor para lá, fica menos 40, igual a menos 10 vezes t. O 10 dividindo, então, ele está multiplicando o tempo, vamos passar ele dividindo. Vamos ter que o tempo é 40 dividido por 10. Então, o tempo de subida é igual a 4 segundos. Beleza, galera? Agora vamos ao item C. Qual a altura máxima alcançada pelo corpo? Então, o objeto foi lançado e no ponto mais alto a velocidade é 0. Então, ele quer calcular a altura máxima. Não foi dado o tempo, mas foi calculado anteriormente. Mas vamos utilizar a equação de Torricelli, que não temos o tempo nesse exercício. Então, vamos calcular a altura. Utilizando a equação de Torricelli, vamos obter o h. Substituindo os valores, velocidade final no ponto mais alto é igual a 0, igual 40 ao quadrado, que é a velocidade inicial, menos 2 vezes 10, que é a gravidade, vezes a altura. 40 ao quadrado dá 1.600. Positivo, passa para o outro lado, fica menos 1.600, igual a menos 20 vezes h. Passando 20 e dividindo, então vamos ter 1.600 dividido por menos 20. Vamos cortar o sinal menos com menos, fica positivo. Assim, a altura vai ser igual a 1.600 dividido por 20. A altura obtida é igual a 80 metros. Então, a pedra, o objeto, ao ser lançado, o corpo, ao ser lançado verticalmente, ele atinge a altura de 80 metros. Galerinha, agora vamos fazer o item D, então, último. Qual a velocidade com que o corpo retorna ao ponto de lançamento? Ou seja, o objeto é lançado, ele vai, chega no ponto mais alto, ele para, velocidade igual a 0,
depois ele é acelerado novamente. Ele quer saber qual é a velocidade que ele vai voltar no mesmo ponto que ele foi lançado. Como ele é acelerado, ele vai voltar com a mesma velocidade. Por quê? Ele sobe com uma velocidade e quando ele volta, ele obtém a mesma velocidade, porque ele é acelerado. Então o objeto vai ter a mesma velocidade que ele saiu. A velocidade vai ser igual a 40 metros por segundo. Então, pessoal, muito obrigado. Valeu mesmo e até a próxima.